Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil, agradecendo sempre seu carinho, sua audiência, sua preferência. E nesse bloco, com muita alegria, a gente recebe o pediatra, Dr. Tadeu Fernandes. Uma vez por mês, o Dr. Tadeu está participando conosco. Mais uma vez, obrigada pela gentileza da presença, doutor. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Sempre esclarecendo as dúvidas das mamães que chegam, né? Principalmente as mães de primeira viagem. E hoje a gente queria falar um pouquinho, né, doutor, sobre mitos e verdades. Por exemplo, eu vou falar algumas coisas aqui, eu tenho certeza que em casa você já ouviu falar sobre isso, né? Será que se a gente contar as estrelas, vai nascer verruga no dedo? Será que se a gente colocar uma moedinha no umbigo do bebê da criança, vai prevenir o aparecimento de uma hérnia? Será que chupar sorvete, né, tomar um sorvete gostoso no inverno, vai causar gripe ou resfriado nas crianças? Colocar um prego na hora de preparar o feijão, vai aumentar a quantidade de ferro na receita? É sobre esses mitos e verdades que a gente fala hoje com o doutor. E olha, o que não falta são mitos. A hora que nós falamos o tema aqui, o cameraman, o diretor, todo mundo já fez uma perguntinha aqui nos bastidores pro doutor, gente. Se eu responder para todo mundo, vai ficar o programa inteiro. Se você tiver também alguma dúvida, alguma pergunta, manda pra gente pelas nossas redes sociais ou liga, fala com as nossas meninas do call center e a gente esclarece ao vivo, tá? Se tem alguma coisa que você sempre ouviu falar e quer saber se é verdade ou se é mito, aproveita hoje que o pediatra vai esclarecer tudo. Doutor, começando, então, por esses que a gente já citou agora no comecinho do nosso bate-papo, colocar moedinha no umbigo da criança. Essa é uma lenda muito antiga, que colocando uma moeda no umbigo do nenê, quando é pequenininho, que não vai ficar aquela hérnia, o umbigo vai ficar um umbigo redondo. Isso é a maior mentira, isso é uma lenda e com grandes riscos de dar tétano no umbigo, infecção no umbigo. E inclusive até perigoso, casos, então. já teve casos de morte até, com infecção e tétano no umbigo. Então, o umbigo não é para colocar moeda. O que fazer enquanto o umbigo não cai? Só colocar álcool 70%, álcool. Eu até prefiro, em vez de cotonete, com a bolinha de algodão, lava, até o umbigo cair. E uma dica, depois que o umbigo cai, não precisa mais fazer curativo no umbigo. Precisa sim, mais um mês e meio, continua passando álcool na troca, após o banho, álcool 70 no umbigo para evitar infecção. Depois que o umbigo cicatrizou, ficou só a pelinha, não precisa mais. E não precisa colocar moedinha para ele ficar redondinho. Nem enfaixar, que é outra coisa também, que não vai acontecer isso. Agora eu te pergunto uma. Se você está com soluço, colocar uma linha vermelha na testa, passa o soluço? Boa pergunta. Eu não faço ideia. Em casa, eu sempre ouvi a minha avó dizer que sim. Então, é mito ou verdade? Isso é um mito. O bebê, até os 3 meses de idade, ele tem uma imaturidade dos músculos respiratórios. Então, o bebê soluça. E esse soluço não significa que ele está com frio. Às vezes eu vejo, nenê, com esse calor que está fazendo, chega o nenê de manta, touca, luvinha, sapatinho de lã, falando, mas como assim? Estão com 30 graus lá fora. Doutor, que ele está soluçando. Soluço é sinal que ele está com frio. Lenda, é mito, não é verdade. O soluço vai acontecer com manta, sem manta, porque é uma imaturidade dos músculos respiratórios quando a criança está respirando. Não precisa pôr a linha vermelha. Não precisa pôr a linha vermelha. Outra coisa, nenê nasceu amarelinho, com aquilo que nós chamamos de icterícia, ou amarelão do bebê, do recém-nascido. Que é razoavelmente comum, né? Muito doutor, comum. Inclusive, acontecer. E o tratamento, banho de sol. Daí, tem algumas lendas. Vai lá no mato, aquele que tem aquele matinho que gruda na pele, chamado picão. E você pega o picão lá do mato e põe na água do banho. E dá banho de picão para tirar o amarelão da criança. E não é que a criança fica vermelhinha de um dia para o outro? Por quê? Porque aquele picão causa uma alergia na pele da criança e ela fica vermelhinha. Outra lenda também em relação à icterícia. Mas olha, então é alergia, não é que resolveu o problema. Não, é alergia. Lenda. Tá. Outra lenda. Você vai lá na loja de material de construção e compra uma telha vermelha para colocar na água do banho, para curar a icterícia, o amarelão da criança. E não é que a criança fica vermelhinha?
Mas outro dia foi uma mãe lá, o vendedor não tinha telha vermelha, vendeu uma verde. E a criança virou Hulk, ficou verdinha. Tadinha, gente. Ou seja, é a tinta que sai que vai colorir. A única coisa que se usa para icterícia é banho de sol. Todo dia, doutor? Todo dia. Todo dia e agora, nessa época que está um tempo meio instável, meio ventinho, meio friozinho, você que mora em regiões mais frias, pode ser até o sol do meio-dia. Mas aí só 3, 4 minutinhos de banho de Bem sol. rapidinho. Ô, doutor, e aquela questão quando a gente está preparando as comidas, a papinha, né, dos bebês? Então, usar a panela de ferro ou colocar um prego na hora de fazer ali o feijão para aumentar o ferro daquele alimento. O que que é verdade e o que que é mito? É lenda, é mentira. Mas como? A vovó falava que cozinhar na panela de ferro previne anemia. É tão bom, mas é tão bom que o cocô do neném fica até preto escuro. Então, o ferro entra, só que ele não é absorvido. Então ele elimina. sai nas fezes, cora as fezes de preto e o cocô fica preto. Então, panela de ferro, colocar prego no feijão. Outro dia fui dar aula lá em Mato Grosso, falaram colocar ferradura do cavalo para cozinhar junto com o feijão. Colocou a ferradura, Ferradura, do cavalo, porque é Jesus, ferro. gente. Tudo isso é lenda. Esse ferro, o ferro metal, ele não é absorvido pelo nosso organismo. Ele entra e sai nas fezes, ou seja, não adianta nada. Como então a gente pode melhorar, mas de uma maneira eficiente, a absorção do ferro pelas crianças e aí vale para os adultos também, né? Primeira coisa, tem um chefe que não me deixa mentir. Feijão, lentilha, grão de bico, tem que ficar de 12 a 24 horas de molho. Sempre deixar de molho. Para perder uma coisa que tem nessas leguminosas, chamada de fitatos. Os fitatos diminuem a absorção do ferro, diminuem a absorção do zinco. Então, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, tem que ficar de molho e na hora que você for cozinhar, em vez de misturar beterraba, couve, vai misturar vegetal com vegetal? Não, você mistura carne. Então, você cozinha o ferro do vegetal, feijão, com o ferro da carne. E a hora que você for cozinhar, você está enriquecendo o feijão com a carne. Olha, vamos aproveitar esse assunto, dar uma dica quentíssima Por que eu favor. acho que muita mamãe, muita vovó faz errado. Por favor. Quando você vai comer um churrasco, um bife de picanha... Olha lá, meninas, falou churrasco, todo mundo aqui já aqui abriu um os sorrisão. cameramen já sabem fazer churrasco, né? Você pega o churrasco e faz o quê? Você coloca o churrasco lá na grelha da churrasqueira, põe de um lado, logo depois vira do outro lado. Para Certo. fazer o quê? Para selar a carne. Quando você sela a carne, você segura todo o caldo da carne, as vitaminas, o ferro, tudo dentro da carne. Por isso que você sela, para fechar. E a hora que você vai comer, você corta a carne, sai aquele caldinho gostoso, a carne fica macia, fica gostosa. O bom churrasqueiro sabe disso. Então, quando você vai fazer churrasco, você tem uma maneira egoísta de adquirir ferro. Você sela a carne e só você vai ter as propriedades boas da carne, o ferro e tudo mais. Mas quando vai fazer uma papinha de criança, eu tenho que ser mais democrático. Eu tenho que fazer com que o ferro saia para os legumes, para o arroz, para o resto da papinha. Então, o que você não pode fazer quando vai fazer uma papinha é selar a carne. E você vê a mamãe, ela vai fazer a papinha, ela joga a carne lá na panela e fica virando, e virando, e virando. E não Ou seja, pode. selando a carne. Você tem que jogar a carne na papinha e deixar. Para quê? Para ela soltar o caldo, que se você sela não solta. Que E ela dessa vai maneira liberar. você está enriquecendo aquilo que você está colocando na papinha, o arroz, a batata, a cenoura e tudo mais, com aquele caldo da carne. Então, não se sela a carne quando você vai fazer papinha, só para fazer churrasco. Doutor, eu tô adorando as dicas, por isso não vou deixar o senhor embora não, porque no próximo bloco eu quero mais, tá bom? Tá bom. Mitos, verdades, o que que é lenda, gente, o que que é eficiente. E você tem alguma dúvida, tem alguma coisa que você costuma fazer em casa e quer saber se de fato é eficiente ou não? Aproveite os nossos espaços nas redes sociais ou ligue e fala com a nossa equipe do call center 0800 777 0021. Mulher.com tem perfil no Facebook, Instagram, Twitter. É só deixar lá seu recadinho, a nossa produção de direção já está monitorando tudo. Chegou a perguntinha? A gente esclarece no próximo bloco.